Queridos, por que que os filhos de Deus sofrem? Quando você pega alguns ensinos bíblicos, que às vezes alguns chavões, né? Não era para acontecer, né? Uai, tá errado, né? Só que não. Você pega aquele versículo, em Cristo Jesus sou mais do que vencedor, né? Aí você vai dizer assim, nossa, mas não acontece. Então, Romanos capítulo 12 fala que nós devemos procurar renovar nossa mente e apresentar a Deus como sacrifício com o culto racional. O culto racional é o culto inteligente. Nós temos que relacionar com Deus de forma inteligente. Deus é um ser inteligente. Não precisa nem de falar isso, né? O Deus criador dos céus e da terra. Só que às vezes nós vemos discípulos do Senhor aqui na terra, irmãos, pastores, ensinando algumas coisas que não batem com a realidade, né? Não bate com a realidade. A realidade é diferente. Você já pega dos nossos irmãos lá do passado, você pega os heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, alguns foram cerrados pelo meio. Ué, mas os filhos de Deus foram cerrados pelo meio, outros foram queimados vivos. Aí não bate, né? Você vê que não bate. Aí você pega a história da igreja, você vai vendo nossos irmãos ao longo dos anos, foram mortos. Paulo, João, Pedro, a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi assassinado, praticamente velho, doente, preso. João, não sei como foi a morte, mas tem uma história, diz que João foi julgado dentro de uma gamela de óleo quente, e a Bíblia fala que Estevão foi apedrejado. Então nossos irmãos sofreram. Então nós temos que entender também que nós temos os riscos de sofrer. Amém? E nós não somos perseguidos, mas nós temos várias aflições. Se nós pegarmos aqui agora nessa sala e perguntar se os irmãos estão tendo aflições, e os irmãos começar a falar, a gente vai virar a noite falando de luta dos irmãos. Amém? Os irmãos, todos os irmãos estão passando alguma dificuldade de uma certa forma. E será que Deus não está resolvendo essa parada? Será que Deus está ouvindo a oração ou não? Aí que tá, né? Como é que está seu coração? Então, a gente vai pegar alguns episódios aqui da Bíblia para a gente aprender e saber por que que os filhos de Deus sofrem, né? As nossas circunstâncias de sofrimento. Então, tem vários aspectos que nós entramos em sofrimento. Então, a gente precisa de aprender sobre isso. Amém? Então, amados, nós precisamos de relacionar com Deus de uma forma inteligente. Nós temos entendimento das nossas circunstâncias, porque a luta vem para todo mundo. E nós pegamos assim alguns ensinos bíblicos que não batem com a verdade, né? Ser mais que vencedor, se Deus é por nós, que poderá fazer o homem, né? Então nós temos uns versículos chavões que criam uma fantasia espiritual que não é uma realidade. Nós passamos por várias situações de sofrimento. Aí acontece, as pessoas perguntam por que aconteceu isso, onde Deus está nessas coisas, ou a gente joga a culpa em Deus ou joga a culpa no diabo, depende, né, do momento. Deus está fazendo isso, Deus está tratando comigo. Se Deus está tratando com você, então não pede oração. Não pede para Deus parar de tratar ou mudar o tratamento. Se Deus está tratando com você, não precisa de orar. Amém? Amém? É Deus que está tratando. Glória a Deus, irmão, Deus está tratando comigo, estou no sofrimento. Então, amém, não tem que orar. Porque você que ora pedindo a Deus misericórdia, né? Mas Deus é misericordioso. Então, nós vamos pegar alguns textos bíblicos aqui que vai nos ajudar. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então, eu preciso de ter paz em Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus abriu o nosso entendimento.
estamos no mundo e vamos ter aflições. Amém? Nós temos aflições porque nós estamos no mundo. O mundo é tóxico. Não se iluda. Não há segurança na terra. Não há segurança na terra. Nós estamos aqui tranquilos. Pode acontecer uma situação que tira a nossa tranquilidade momentânea ou talvez para o resto da vida. Nós sabemos disso. E que não é pecado. Nós não estamos em pecado. Às vezes a pessoa sabe porque eu estava em pecado, Deus tratou comigo. Deus não tenta para o mal. Amém? Nele não há sombra nem variação de mudança. Quando eu sou tentado, não diga eu sou tentado por Deus. Porque ele não tenta a ninguém, diz a Bíblia. Porque nele não há sombra nem variação de mudança. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que não há sombra nem variação de mudança. Então eu não posso dizer que Deus está tratando comigo. Parece, algumas pessoas acham que um Deus, um velhinho com uma flecha na mão lá do céu, dá uma olhada, tampa uma flecha para ferir. Deus não faz isso com os homens. Você faz isso com seu filho? Quem tem filho aqui? Você trata com seu filho assim só por vingança com ele? Você não trata. Amém? Você trata por disciplina para ele melhorar. A gente vai chegar lá com muito cuidado. Então, uma das circunstâncias que nós sofremos, porque nós estamos no mundo, existem sofrimentos que vêm para nós, filhos de Deus, e vêm para o pessoal do mundo. A Covid foi uma experiência. A Covid, ninguém escapou. Quantos irmãos nossos morreram? Pastores morreram. Irmãos queridos nossos, que nós ficamos sabendo que morreram. Não é assim? Uma crise financeira, a gente vê alguns irmãos estão, por causa de um problema que deu, não sei o que, aonde, pode dar um problema na economia que afeta um setor, que os irmãos trabalham naquela área, vão sofrer muito. Os irmãos que tinham restaurante, hotel na pandemia, sofreram muito com o problema financeiro. Por quê? Porque no mundo tereis aflição. Eles não tinham culpa, eles não pecaram, eles não estavam debaixo de uma condenação, mas veio o sofrimento. Fechou? Então nós estamos no mundo e no mundo nós temos aflições. Mas Jesus diz o seguinte: tende paz em mim. Opa, eu estou no mundo aflito, mas eu tenho paz em Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é uma situação que nós precisamos ter clareza. Estamos no ambiente de aflição. Amém? Às vezes nós vemos irmãos reclamando, ai, que tanta luta. Irmãos, é o ambiente. É o ambiente que nós vivemos. Por exemplo, você está num país e entra um presidente e faz burrada, a nação sofre e você está na nação. Você paga um preço que você não comprou. Você pode pagar algo que você não comprou, porque nós estamos num ambiente de aflição. Não é que você está no pecado, não é que você errou, está todo mundo envolvido no mesmo problema. Amém? Nós precisamos aprender a relacionar com Deus com o culto racional, porque nós ou colocamos culpa em Deus ou colocamos culpa no diabo. Então, é a circunstância da terra. Então, nós vemos nossos irmãos no passado que sofreram muito, e eles andaram na verdade, pagaram um preço, certo? Houve uma grande fome na terra, no livro de Atos, logo no início da igreja, uma grande fome, e os irmãos estavam lá vivendo a grande fome. Fazer o quê? Você pega os nossos irmãos que estão na Ucrânia, eles estão sofrendo. Eles não têm responsabilidade com aquele ali, mas eles estão sofrendo, e muito. No sul, estão sofrendo, eles não têm culpa, mas no mundo tereis aflição. Então, nós estamos num ambiente tóxico, que é a terra. E Jesus falou assim, para que tendes paz em mim. Aí, irmãos, nós temos paz em Cristo, até Deus vir restaurar todas as coisas. Amém? Outra situação que nós enfrentamos na nossa vida, a própria vida. Nós nascemos, crescemos
e envelhecemos, certo? Então, quando a gente chega a certa idade, começa a aparecer as situações. Eu lembro quando eu era menino, a minha mãe pedia a gente para colocar a linha na agulha. E eu colocava com muita facilidade. Sua mãe, a senhora não enxerga? Se não, filhinho, eu não vejo o buraquinho da agulha. Eu achava aquilo, mas como é que pode? Eu vejo com tanta clareza. E agora eu sei como a minha mãe me sentia, porque eu nem vejo a agulha. É uma aflição. Eu estou tendo dificuldade em enxergar. A minha pressão, já tomo remédio para pressão. Então, eu estou envelhecendo. Começo a ter as dificuldades. É normal. Então você pega um irmãozinho nosso querido e anda na fé, tem 80 anos, ele está lá sentindo algumas coisas, passando uma luta de dor. Ele está sofrendo. Ah, porque o irmãozinho não anda na verdade. Não, ele anda na verdade. Só que ele envelheceu, certo? Ele envelheceu. Você pega o Samuel, a Isabela, eles vão dormir. Você já viu criança como é que dorme? Eles dão um nó no corpo assim e dormem. Outro dia eu vi minha netinha dormindo assim, ela estava de joelho. E eu pensei, gente, como é que. Irmãos, ela acorda do mesmo jeito que deitou, filho. Ela não sente nada, não. Se você deitar num colchão que tem um pouquinho, coisa assim, no outro dia você não anda. É a luta que nós vivemos, nós envelhecemos. Lá no Éden, a Bíblia fala, Deus fala para Adão quando ele errou, terás que morrer. Certo? Então, é uma circunstância do nosso sofrimento. Verdade? Às vezes nós vemos pessoas, às vezes, sem, não estou falando para os irmãos mais velhos não pedir oração. Não é isso. Mas assim, fica, às vezes, se condenando. Tem que pedir oração, mas se condenando porque está passando alguma situação. Irmãos, é a circunstância da vida. Estamos envelhecendo. Estamos gastando. Não é assim? Então, precisamos ter esse entendimento. Então, aquela palavra que Deus dá para Adão e Eva, terás que morrer, chegou até nós. Nós estamos envelhecemos e vamos partir um dia. Então, é outra circunstância de um sofrimento. Outra coisa que nós sofremos, que é uma responsabilidade nossa, são decisões erradas. Nós tomamos decisões erradas e isso tem um resultado. Isso tem resposta. Mas Deus que dá a resposta? Não, meu amigo. Deus não tenta para o mal. Você faz um negócio errado, vai ter uma circunstância, vai ter um resultado, uma consequência. No livro de Naum, capítulo 1, fala que Deus, ele perdoa, mas ele não inocenta o culpado, e o caminho dele é na tempestade. Ali está dando um ensino dos resultados, das consequências de vida errada. Deus nos tira do erro, Deus nos livra, quando a gente está no livra, mas as consequências existem, certo? Então nós, quando erramos e nós pedimos perdão ao Senhor, zera, mas pode ter consequência. Algumas consequências são rápidas, outras têm um período, tem gente que tem uma conta para o resto da vida. Tem gente que paga uma conta para o resto da vida. Uma irmãzinha, ou mesmo incrédulo, né, da incredulidade, fez um casamento errado, às vezes vai pagar aquela conta pro resto da vida. Mas quando ela ia casar, ela viu que estava fazendo errado, não foi enganada. Ou ele não foi enganado, né? Ele só não deu ouvido. Então existem as consequências dos nossos erros. Um negócio errado, você faz um negócio precipitado na área financeira, pode lhe custar um sofrimento por muitos e muitos anos, certo? Então, decisões erradas, mudou de cidade, foi para uma cidade, não deu certo, para voltar é tão difícil, decisões erradas. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em Provérbios 3, de 5 a 7, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Você sabe o que é estribar? Alguém aqui já andou a cavalo? Ou já viu alguém andar a cavalo? Já viu aquele negócio que você põe o pé
Aquilo chama estribo. Aquilo ali te dá segurança e te dá uma firmeza, o estribo. Aí a Bíblia está falando assim, não te estribes, não confie no seu próprio entendimento. Porque as nossas emoções nos enganam, ou não? Engana. Então, amados, quando você tiver muita certeza de fazer alguma coisa, não faça. Busca conselho, busca do Senhor. Você não vai ficar andando desconfiado na vida. Mas algumas coisas você acha que vai dar certo e não dá. Aí depois fica caro. Então, alguns sofrimentos são decisões erradas. Aqui está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, alguns sofrimentos que nós temos está relacionado às nossas decisões, às nossas opções na vida, que vai nos custar. Então, nós temos o sofrimento pelo ambiente, temos o sofrimento pela própria vida que nós nascemos e estamos envelhecendo, e agora nós estamos falando do sofrimento de decisões erradas. Jeremias 17 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É um versículo que as pessoas falam erradamente, maldito o homem que confia no outro homem. A Bíblia não diz isso. Então, maldito o homem que confia no outro homem. Fala assim, não confie em ninguém. Porque se você confiar nas pessoas, você se torna maldito. O versículo não diz isso. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Aqui está ensinando que maldito o homem que confia nele mesmo, no seu braço forte. Maldito o homem que confia nele mesmo, não é nos outros. Porque esse versículo as pessoas falam isso, né? Dá um BO de um relacionamento, a Bíblia mesmo fala, maldito homem confia em outro homem. Não é. O versículo não é assim. Está falando que maldito homem que confia no braço dele, né? E faz da carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Essa pessoa ele não vai ver nem quando vem o bem. Não é o mal, não, é o bem. Ele é uma pessoa sem noção. Ele confia nele. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e não confiar nas nossas decisões. Amém? Como que você fica livre disso? Então, você vai ficar de braço cruzado, não pode tomar decisão? Não, amado. Deus fala. Deus usa os irmãos, Deus te dá convicção. A palavra de Deus. Você vai fazer um negócio, está tudo dentro da palavra. Amém? O irmão vai mudar de cidade. A esposa está em paz ou ele está forçando a barra? Ele tem um histórico de tomar decisão precipitada? Então, às vezes, ele tem um histórico de tomar decisão precipitada. Aí, ele vai afundar novamente. Isso aí é uma normalidade de quem toma decisão precipitada. Lógico que nós temos que tomar decisão na vida. Temos que tomar decisão todo dia. Então, nós precisamos de olhar se elas batem com alguns princípios bíblicos. Amém? Se nos traz paz. Amém? Se está de acordo, família, você está sendo abençoado, os irmãos estão ali junto com você. Não, é legal isso aí. Então, nós não podemos estribar no nosso próprio entendimento. Amém? É um grande sofrimento. Talvez seja a maioria do sofrimento das pessoas são as questões de decisões erradas. A maioria do sofrimento está relacionado a isto. Tomar decisão errada. Amém? Outra questão do nosso sofrimento é tratamento de Deus. Deus nos trata como a filhos. Amém?
Seu filho está aprontando, o que você faz? Você inibe ele. Não é assim? Você inibe, você trata com ele, tira alguma coisa dele, coloca em alguma coisa que ele sinta peso. Nós fazemos como com filhos. Se nós que somos homens, somos maus, nós disciplinamos nossos filhos para o bem deles, porque nós temos que disciplinar para o bem deles, não é para o mal deles, não é vingança. Deus nos trata com vingança. Se nós somos homens maus, somos sem noção, nós queremos o melhor para os nossos filhos e disciplinamos nossos filhos. Imagina o Senhor, que é um Deus sábio e que nos ama intensamente. Então, ele nos disciplina também. Então, vamos ver na Bíblia o que Deus diz? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje que vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, olha só, a disciplina aí, ao sofrimento aí, ao sofrimento. Está dizendo assim, eu vos guiou para o deserto por 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos, os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, olha só, e te sustentou com maná. Estava no deserto, não tinha comida. A única comida que tinha que caía do céu, que era um pão, que chamaram de maná. Então ele estava debaixo do governo de Deus, literalmente. Eles tinham que depender de Deus. E eles passaram fome. Se vocês passaram fome, e eu sustentei vocês com maná, para eles aprenderem que tu não conhecias nem teus pais, o maná que não conhecia nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aí esse pessoal estava no deserto por 40 anos, dava para fazer com muito pouco tempo, tá? Pouquíssimo tempo. Eles ficaram no deserto 40 anos. Não gastava esse tempo. Muito menos tempo. Rapidinho eles iriam. Eles ficaram 40 anos. E diz a Bíblia que Deus segurou eles no deserto. Diz a Bíblia que nunca envelheceu as vestes deles, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Eles tinham uma roupa só e um sapato só. As crianças cresceram calçadas com vestimenta, provavelmente as vestimentas cresceram junto com as crianças. 40, irmãos, 40 anos, não é 40 dias não, tá? 40 anos não é 40 meses não, 40 anos. 40 anos é uma vida. Um homem com 40 anos, uma mulher com 40 anos já viveu bastante. Eles ficaram 40 anos no deserto, dependendo exclusivamente de Deus. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales. Então, Deus disciplina o homem para amadurecer ele. Amém? Deus disciplina você para você amadurecer. Amém? Vamos lá. Você está viajando numa estrada desértica e o seu carro quebra. Tem 5 pessoas ali dentro. Só tem socorro daí a 10 quilômetros. Ninguém passa. Tem que ir a pé. Certo? Não pode ficar ali que é muito perigoso. E você tem cobra. E você tem que andar 10 quilômetros. Ali dentro tem 5 pessoas. Uma delas trabalha na roça de sol a sol e sofre. Eu trabalhei na roça uma vida. O serviço de roça não é fácil. Você é sol todo dia, ou frio, ou chuva. Não tem moleza. Certo?
Só que você cria uma resistência. Daquelas 5 pessoas, um trabalhou na roça, o resto era influência digital. Ou então trabalhava na MRS, ou então ele era dono de gráfica, que não vê sol. Quem vai aguentar o tranco? Quem é experimentado, quem já sofreu, quem sabe o que é sol. Fechou? E os outros? Pode até morrer. Não é assim? Então, quando Deus nos amadurece, só tem uma forma de amadurecer: pela experiência. Algumas coisas você não compra na feira, você tem que fazer em casa, concorda? Não é assim? Tem coisas, se você não passar por elas, você não sabe como elas funcionam. Hoje eu ouvi de uma irmã natural, sobre meu pai. E meu pai, em uma conversa, falou assim: hoje eu entendo, ele falando. Meu pai faleceu, né, com 92 anos. E ele falando para minha irmã assim: hoje eu entendo como meu pai era nervoso, que era o meu avô. Muitos filhos e muita dificuldade financeira. Porque meu pai também tinha 8 filhos, para você cuidar, não era simples. Então ele começou a entender o avô. Então ele não entendia. Eu via o meu pai aflito, eu não entendia. Quando os meus filhos nasceram, os 4 filhos, eu entendi meu pai. Eu só entendi passando pela experiência do sofrimento. E não tem jeito. As outras pessoas não entendem se não passar pela experiência. Amém? Uma pessoa que passou por experiências difíceis, o que mais vai brotar no coração dele é o que Deus mais quer do homem. É o que mais vai parecer com Deus: misericordioso. Deus é misericordioso. Amém? Deus tem a característica de perdoar, de esperar, de prolongar, porque Ele é pura misericórdia. Misericórdia é você analisar a miséria do coração do outro. Deus olha para nós e Ele olha a miséria do nosso coração. E Ele se compadece. Amém? Tanto é que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus na cruz expressou a misericórdia de Deus. Se eu tinha passado a régua em todo mundo, e você, Moisés? Ele não fez isso. Mandou Jesus. Quando nós passamos por um sofrimento, o resultado do sofrimento, quando você atravessa bem o seu deserto, você fica misericordioso. Quando você vê alguém em uma luta semelhante ou não, você imagina o sofrimento dela, porque você sofreu também. Você sabe o que é isso. O resultado de uma pessoa que passa por um deserto, ele sai lá na frente parecendo mais com Deus. Misericordioso. Amém? Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais misericordiosos nós temos que ser, porque Deus é pura misericórdia. Às vezes nós achamos uns irmãozinhos que se acha cheio de Deus e não tolera os irmãos que não têm mesmo. Irmãozinho às vezes assim: não, eu não aceito porque eu gosto das coisas certas. Irmãos, está faltando misericórdia. Ele não está parecendo nada com Deus, porque se Deus fosse assim, já tinha passado a régua em nós, concorda? Já pensou se Deus não, eu não aceito o erro na igreja, não. Então fecha a igreja. Concorda? Fecha, porque nós estamos aqui todo dia dando uma aprontada. Não é assim, amados? Uma aprontada coletiva, né? Então, amados, o deserto, ele vai servir para nos humilhar, para nos provar, para ver o que está no nosso coração. Só que nesse deserto, quem estava lá, a roupa não gastou, o sapato não gastou, de noite era um frio terrível, tinha uma coluna de fogo, e de dia um sol escaldante, tinha uma nuvem que fazia uma sombra sobre eles. Então, quando Deus nos trata, Ele vai nos deixar no deserto, mas vai trazer comida, água e sombra. Amém? Ele não desampara. Amém, amados? Então, o sofrimento pelo tratamento de Deus existe. Amém? Ele existe. Tem coisas que não é.
tem coisa que o irmão caçou, né? Às vezes a gente, ora para mim, porque eu tô com eu tô endividado e eu acho que Deus está tratando comigo. Aí você vai ver como é que Deus está tratando. Ele comprou um monte de coisa e não está dando conta de pagar. Você acha que Deus está nisso? Claro que não. Verdade? Tem nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver. O irmãozinho, assim, ele é fraquinho lá na empresa, ruim de serviço, e manda ele embora, ele não para em lugar nenhum. Deus trata comigo. Meu irmão, não é. Não é. É você que está deixando a desejar mesmo. Agora, Deus nos trata, né? Deus nos trata no deserto. Deus fecha a porta, Deus abre porta. Deus nos trata de alguma forma, porque Ele quer um resultado da nossa vida. Ele quer que a gente melhore. E, incrível que pareça, nós só conseguimos ter experiência, às vezes, no sofrimento. E nós vamos ser fortalecidos. Então, por isso que nós sofremos. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado. Então, Deus vem com uma correção, está falando para a gente não menosprezar a correção de Deus e não desmaiar quando por ele é reprovado. Às vezes Deus fecha algumas portas, o irmão chega assim, já viu quando a pessoa está com os ombros caídos? Não tem isso? Tem ou não tem? Senhor irmão, o que foi? E a Bíblia fala dos ombros caídos e do joelho trôpego. Aqui em Hebreus 12. Deus está tratando, irmão, não descai o ombro. Senhor, glória a Deus, que o Senhor não está liberando para mim. Nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita e bate. Diz a Bíblia que ele açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmãos, fique preocupado se Deus não trata com você, porque aí você é um bastardo, um filho sem pai. Mas quando Deus trata com você, a Bíblia está dizendo que você é um filho, porque o pai trata do filho. Você sabia, a pior coisa de uma criança é entregue a si mesmo. O pai não cuida, ele vai ter N de problemas, certo? Então, nós precisamos da disciplina de Deus. E às vezes ela dói, que é açoite. Dói. Algumas coisas Deus não abre porta. Dói. Você tem que ter esse discernimento. Que quando Deus não está permitindo, ou quando você mesmo que fechou. Por decisões ou por desobediência. Certo? Além disso, tinham nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Nossos pais naturais nos corrigiam por pouco tempo, como melhor se parecia. Deus, porém, nos disciplina para um aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmão, você quer ver uma coisa interessante? A pregação do Evangelho, a obra da casa de Deus, um irmão envolvido, ele tem que ser uma pessoa tratada. Porque quando você se expõe, você se torna público, você é um proclamador, você prega o Evangelho na cidade, você prega o Evangelho na rua, você prega o Evangelho na sua rua, chama as pessoas para sua casa, você se torna uma pessoa pública. Você tem que ser uma pessoa resistente, porque você virou vidraça. Ou não? Virou vidraça. E vidraça é lugar de tampar pedra. Não é assim? Se uma pessoa ela não é resistente, ela não aguenta. Porque ela vai ser questionada. Então, nós precisamos ter essa resistência. E Deus cria essa resistência. Às vezes as pessoas te questionam, você fala assim, nossa, mas ali Deus está naquilo.
Amém? Pessoas te cobram. Deus está naquilo, está criando uma resistência em você. Os anos passam, você vê assim, olha, aquilo foi bom para mim. Eu aprendi, eu criei resistência. Amém? É normal os irmãos mais velhos, os irmãos já experimentados, eles serem resistentes. As emoções deles são mais organizadas, porque já tomaram muita pancada na vida. Aprenderam, ficaram resistentes. Você já se conviveu com uma pessoa mais velha, magoadinha? É feio, não é? Um cara velho, destemperado, é feio, não é? Pega um jovem destemperado, você é novo, vai apanhar muito, vai aprender. Agora um cara velho, destemperado, é feio, não é feio? Não é feio? Um cara sem noção, mais velho? Ele não aprendeu. Ele não aprendeu. Diz que o sábio aprende com os erros dos outros. O sábio aprende com os erros dos outros. E é bíblico isso. A Bíblia fala lá em Provérbios, quando você passar na horta de alguém e você vê a cerca caída, a horta cheia de mato, os animais pastando lá, comendo lá, a Bíblia fala que você olha aquilo e tenha como exemplo para você, cerca a sua horta. Então você vê uma pessoa numa situação, você olha, você aprende com o erro dela, assim, opa, nesse caminho eu não ando. Esse é o sábio. O mediano aprende com seus próprios erros. Ele errou, ele aprende. É o mediano, ele não é sábio. O sábio aprende com os dos outros. E o idiota não aprende nunca. Você vê que uma pessoa apanha e não toma jeito. E continua, que é um idiota, né? Mas então nós precisamos de aprender. E uma pessoa que passa pelas experiências da vida, as tribulações da vida, ele é uma pessoa resistente. Ele toma pancada, ele sabe tomar pancada. Amém? Isaías 53 fala de Jesus, homem de dores, e sabe o que é padecer. Jesus foi um homem experimentado, tá? Ele sofreu toda a sorte de tentação. Diz na Bíblia, não foi aquelas 4 lá do deserto só não. Ele tem uma história de tentação, uma história. E a Bíblia fala em Isaías 53 que é homem de dores e sabe o que é padecer. Então nós temos que chegar a uma maturidade da nossa vida que a gente tem que ter resistência, porque Deus nos deu resistência. Amém? Então a gente aguenta as pancadas. Não é qualquer coisa que está tirando você do sério mais. Amém? Relacionamento com a igreja, relacionamento com a família, surpresas na própria vida. Você caminha com aquilo. Quando chega, você... Nossa, eu teve uma vez que eu fui num velório. Você já foi em velório? Não é regra, mas todos que eu já observei, que eu conheci, acontece isso. Você já vem em velório, aí está lá a pessoa que faleceu e alguém da família ali, quase morrendo ali em cima, sentado, chorando, esperneando, e chorando, você pode saber que aquela pessoa deu muito problema para outra. Já observou também? Você vai no velório, tem um na cabeceira do caixão ali, desmanchando, fazendo barraco, assim, ó, não era boa filha, não era bom filho, não era bom marido, não era isso, não era aquilo. Porque quando você perde uma pessoa, que você tem uma vida sóbria, você fica muito triste. Você não faz barraco. Você não tem nada que te pesa. Então, o sofrimento é pela disciplina de Deus, né? Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas. Já vi a pessoa andando assim, caído. E os joelhos trôpegos, e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, Deus trata com você com um propósito de produzir frutos pacíficos, trazer resultado. Amém? Então a Bíblia fala para você não descair teu ombro e nem ficar com o joelho com as pernas bamba. Recebe o ensino de Deus, porque Ele quer resultado na sua vida. Você vai sair forte. Amém? Uma pessoa é resistente. Lembra do carro que quebrou, do cara que trabalha na roça?
uma pessoa aguenta o tranco quando ele tem experiência de sofrimento. Nós estamos passando uma crise financeira no Brasil há muito tempo. Aí eu fico vendo essa crise financeira, vi as pessoas arrancando os cabelos. Eu, assim, gostaria que tivesse melhor, mas isso não me preocupa. Por que que não me preocupa? Quando eu comecei a minha vida profissional, com meus 20 anos, lá nos anos 80, o Brasil tinha uma inflação de 87% ao mês. Se você tivesse uma dívida hoje de R$1.000, dia 20 de junho, se você fosse pagar ela dia 20 de julho, a sua dívida era 1.840. Porque era uma inflação de 84% ao mês. Preço do dia. O centro do supermercado tinha vários funcionários remarcando lá. Eu ia comprar adubo, que o adubo era dolarizado, eu ia comprar adubo lá em Barbacena. Você chegava lá de manhã, o dono da loja não te vendia adubo antes de abrir a bolsa, para ver quanto que ia dar o dólar. Então, aí, seu Luiz, é tanto. Você tinha que pagar em dinheiro, não era cheque, era em dinheiro. Aí você pagava ele mandava para você. Aí se você fosse à tarde, costumava ser outro preço. Outro preço. Porque era uma inflação absurda. Eu comecei minha vida neste ambiente. Aí eu me tornei o quê? Uma pessoa o quê? Resistente. Isso que eu vejo hoje, irmãos, isso não me abala. Os assalariados sofriam, porque quando eles recebiam, já tinha defasado. O arroz, que era 10, já era 18. A gente tinha uns funcionários na época, eu quebrei na época, né? Nós falimos na época. Tinha que pagar os funcionários semanal para eles sobreviverem. Porque eles não davam conta de receber final do mês, não. A diferença era muito grande. Aí eles não pagavam semanal. Nós começamos o ensino aqui, Jesus ensinando. Eu vos digo essas coisas para que tenham paz em mim. Irmãos, o mundo tem segurança? Não tem. Há uns anos atrás, aconteceu um episódio lá em Carandaí, passou uma chuva de pedra numa faixa da cidade. Irmãos, quebrou tudo. Aí na hora que eu cheguei lá, quebrou casa de gente rica, casa de gente pobre. Quando eu cheguei lá para ver, porque tinha uns irmãos lá, né, nós fomos lá olhar a situação deles, para aquela faixa na cidade assim. Eu olhei para aquilo e disse, puxa vida, não temos segurança nenhuma. Zero segurança. Não é assim? Estamos num ambiente perigoso. Você pega uma estrada aí de carro pequeno, caminhão, na hora que você sai na estrada, você está no risco. E chega um maluco, você está dirigindo bem e vê um maluco do outro lado lá. Você está no risco. E você é um filho de Deus, mas você está no risco. Amém? Você ora, Deus livra, mas nós sabemos quantos irmãos nossos já partiram assim. Quantos irmãos nossos morreram na Covid? Não é verdade? Porque no mundo nós temos aflições. Então, essa questão da disciplina é para amadurecer. Uma pessoa, um filho que é criado, que o pai não deixa ele ir para o sofrimento, você sabe o que vai acontecer? Acontecer que aquele filho vai dar problema para ele. E muito. Porque o mundo não aceita a gente assim. O mundo exige. E o pai não deixa o filho ir para o sofrimento, não deixa o filho ter experiência, ele vai sofrer. Como que os animais fazem com os filhotes quando desmamam? Bate. É natureza. O canarinho faz isso. A galinha faz isso. Ela não quer que os pintinhos acompanhem ela. O cachorro faz isso, não quer que mama mais. Ele bate. Ele não, sai pra lá. Abandona, não fica. Não fica. Irmãos, eu tenho 4 filhos homens. Quando eles estudavam, eu comprei 2 despertador, para ficar um num quarto que dormia 2, outro no quarto dormia 2. Eles estudavam de manhã. Você acha que eu e Valéria levantava para acordar eles para ir para a escola? Você acha que eu levantava para fazer um todinho para aqueles menininhos ir para a escola? É nunca. Eu estou criando um homem. Aí tem um asfalto, eles estudavam no outro lado da rua. Aí
Você acha que eu ia levar menino para atravessar no asfalto, buscar na escola? Nós não fazíamos isso. Falava com eles, tenha cuidado, ensinava assim, olha quando as pessoas passam, passa junto. Irmãos, eu tinha 4, não dava para você carregar um. Às vezes, quando tem menos filhos, os filhos dão mais canseira. Ah, filho único é ruim. Por que é ruim? Porque é culpa dele? O filho é único, ele está condenado a ter problema? Não, porque os pais não deixam ele para o sofrimento, não amadurece ele. Na hora que ele vai para a guerra, ele não sabe, está totalmente despreparado e inseguro. Verdade? Aí eu criei 4 filhos resistentes e eles foram para a guerra e se desenrolaram lá. Teve que se enrolar, não dou conta. Mas isso é princípio de Deus, amém? Eu trabalho desde novo. Meu pai dava o básico, mas o dinheiro da minha sobrevivência eu tinha que arrumar. Então, nós sofremos pelo ambiente, estamos na terra, o negócio aqui não é brincadeira. A própria vida, nós envelhecemos, adoecemos, é a própria vida. Decisões erradas e tratamento de Deus, certo? Mas tem um outro sofrimento, que essas coisas aqui, até o ambiente, a própria vida, decisões erradas, nós sofremos com elas e o ímpio sofre igualzinho. Nós estamos no mesmo rolo deles. A disciplina não, a disciplina é para os filhos. E outro sofrimento que o mundo não passa é por causa do padrão de vida que queremos ter. Se você quiser ter um padrão de vida elevado com Deus, você vai subir seu sofrimento também. Se você não estiver aguentando o sofrimento, baixe o seu padrão com Deus, que o sofrimento diminui também. Porque quando você chega na sociedade com o seu padrão de vida, falando a verdade, tendo o seu posicionamento em Deus, você vai ter resistência. Não vai? Lá na escola você não tem? Se você não quiser ter esse problema, o que você faz? Baixa o seu padrão. Você não vai ter problema com ninguém. Mas se você aumentar o padrão, aumenta a pressão. Então, o que a Bíblia diz? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Pega os jovenzinhos na escola. Você sobe o seu padrão, você tem resistência. Se você quiser andar dentro do padrão lá na escola, você pode saber que você vai ter dificuldade nas amizades. Se você preferir as amizades, baixe seu padrão, fala o que a turma está falando, que você não vai ter. Então aqui está falando, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer aumentar o seu padrão, você vai ter problema. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então nós temos um sofrimento por causa da fé, porque nós temos um padrão, esse padrão vai nos trazer problemas. Verdade? Você quer ver uma coisa, por exemplo, da família, no seu ambiente familiar. Você trata seus filhos de uma forma, com o padrão de Deus. A família bate palma? Não bate. Não bate. Não bate. Ela resiste você. Você quer ver outra situação, por exemplo, é questões conjugais, familiares, os padrões de família, os padrões de Deus que nós entendemos de família, que as pessoas que não conhecem o Senhor acham que não tem nada a ver certas coisas. Nós temos um padrão elevado. Amém? Aí nós temos as dificuldades. Por que na criação dos nossos filhos nós sofremos mais? Porque conforme uma coisinha que o nosso filho fala, para nós é o fim do mundo. E o ímpio, quando o filho fala, ele elogia, ele conta para os outros. Não é assim? Só meu filho ontem falou isso. Nós não somos assim. Verdade? Então, quando nós subimos o nosso padrão, nós sofremos com a perseguição. Porque serão perseguidos todos quantos quiserem viver piedosamente. Essa é uma coisa que nós temos que aprender do sofrimento.
Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, é o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A Bíblia está ensinando outra coisa completamente diferente. Diz que bem-aventurado é o que sofre por causa de Cristo. Nós não fomos para o paredão, não tem irmão nosso nenhum aqui na Faete que foi preso porque é crente, não tem irmão nenhum que foi decapitado ou enforcado ou prisão perpétua porque é cristão. Não tem isso no Brasil. Mas, se você elevar o seu padrão, você começa a ter problema familiar, às vezes inimizade. Verdade? Não é que você quis que a pessoa ficasse no seu padrão, não. É que você quis manter o padrão. Você começa a ter resistência. Aí começa uma perseguição. Serão perseguidos todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus. Fechou? Tem um episódio de um irmão, há muitos anos, ele entrou numa empresa de transporte e lá tinha, assim, vários motoristas, né? E os motoristas roubavam óleo. Já era, assim, um combinado. Todos roubavam óleo. Então, um caminhão, na época eram os caminhão-truque, Mercedes, eles davam o quê? 5, né? 7. Mas eu vou chutar aqui. Esse irmão entrou lá. Quando ele entrou, os motoristas chegou nele e falaram assim, olha, nós temos aqui uma situação assim, os nossos caminhões, tipo assim, dá 5 km por litro. 5 km por litro, não pode dar mais. A gente tira óleo, toda a viagem tira tanto de óleo e vende. Aí o irmão ficou doido. Aí viajou, eu não sei, viajou. Chegou 2 caras e falou para ele, 2 motoristas. Aí ele viajou, não tirou o óleo. O caminhão dele deu uma média alta. Aí os caras chegam nele de novo. Só, você vai nos complicar. Você tem que ver o que você vai fazer. Você não pode fazer isso, não. Você vai nos complicar. Aí o irmão me procurou e falou assim, você tem 3 opções, brincando com ele. Ou você rouba, ou você entrega todo mundo, ou você pede conta. Você vê o que você faz, brincando com ele. Eu falei assim, brincando, né? Na hora, eu falei assim, meu irmão, vai dar para você não. Isso aí não dá, não. Não dá para você não. Deus tem coisa melhor para você. Aí ele deu mais uma viagem lá e pediu conta. Quando ele pediu conta, o chefe questionou ele. Porque ninguém pede conta lá, porque era um bom emprego. Não era um bom, era um ótimo emprego. Se ninguém pede conta aqui, não, para mim não dá, não, achei o negócio. Vê se pode um negócio desse. É difícil. Irmãos, é difícil você andar na verdade. Não é no Brasil, não. É em qualquer lugar do mundo, porque as pessoas gostam de suborno, de dinheiro fácil. Né? É difícil, muito difícil. Então, nós vamos sofrer, quem quiser viver piedosamente. Não somos perseguidos a ponto de nos matar, mas somos perseguidos com uma constância. Na escola, as crianças, né? Assim, os ensinos da escola, você tem que estar indo lá, você tem que trazer um padrão. As professoras não gostam, a escola não gosta, né? Assim, você cria uma resistência e um isolamento, os crentes, esses crentes é uma canseira, que eu já vivi isso. Há muitos anos vivi isso, imagina hoje. Né? Então, isso é Mateus capítulo 5. Quando Jesus chegou em Jerusalém em determinado momento, eles quis cobrar imposto de Jesus. Aí Pedro falou assim para Jesus assim, é justo os filhos pagar imposto? Porque Jesus não pagava imposto, porque Jesus era descendente de Davi. Havia uma lei em Israel que os descendentes de Davi não pagavam imposto, era isento. Quando Davi matou Golias, Saul decretou essa lei e ficou uma lei perpétua. Os descendentes de Davi não pagavam imposto. E os caras querendo cobrar imposto de Jesus, que era tipo um pedágio, né, para entrar em Jerusalém. Aí é uma cidade comercial.
Aí Pedro ficou bravo. Aí Jesus falou com Pedro assim: dá César o que é de César. Vai lá no rio, pega um peixe, que na boca do peixe tem dinheiro. Eu nunca pesquei um peixe que tem dinheiro na boca. Nem vi falar que alguém pegou, exceto Pedro. O que a Bíblia nos ensinou? Que quando alguém nos pressionar, cede, que Deus vai prover. Amém? Se der um tapa no rosto, o que a Bíblia ensina? Ver o outro. Né? Então, a Bíblia nos ensina esse padrão. Quando nós somos pressionados que nós vamos cumprir a palavra, pode ficar tranquilo que Deus vai criar algo novo. Pedro pescou um peixe, na boca do peixe tinha dinheiro para pagar o imposto que era indevido, um imposto indevido. 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz assim: porque a nossa luta... Não. 2 Coríntios 4, 17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha só como que ele escreve aqui. Olha que escrita bem feita. Ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação é uma tribulação leve e momentânea. Acima produz para nós um eterno. Aqui fala que a tribulação é momentânea, e aqui está falando para um eterno, e falando que a tribulação é momentânea e leve, e aqui está falando para um eterno peso de glória. Então as nossas lutas aqui não se compara ao que Deus tem para nós. Aqui é uma leve momentânea, lá no céu é um eterno peso de glória. Amém? Porque não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem eternas. Então, quando nós somos pressionados por causa da fé, irmãos, nós falamos, não somos perseguidos. Tem muitas irmãs que são perseguidas por causa dos maridos, que não são cristãos. Tem família que os filhos não são discípulos, pressionam os pais. Nós sabemos disso. Tem filhos que convertem e os pais pressionam. São perseguidos. No Brasil, na nossa cidade. Tem isso. Né? Então ele está ensinando assim, que esse eterno peso de glória, nós não devemos atentar para as coisas que nós vemos. Porque o que nós vemos são temporais. Eles passam, estão sujeitos à mudança. E o que nós não vemos são eternos, são imutáveis. Então, na nossa jornada, nós temos que botar o coração no Senhor, que quando nós começamos o ensino, Jesus fala assim: eu vos digo isso para que tenham paz em mim. Porque fora desse sentimento de paz, quando você lê a palavra, que a palavra enche o seu coração de esperança, isso é ter paz em Cristo, porque você olha para a terra, dá um desespero, verdade? Aí você, não, eu vou ficar no Senhor, der o que der, eu estou na fita. Amém? Aí nós temos que olhar para as coisas que não se veem, porque a coisa que nós não vemos, as espirituais, são eternas. Nós lemos na Bíblia aquele episódio, Jesus sentou no Monte das Oliveiras e os discípulos mostrou o templo, que era chamado Templo de Herodes, porque Herodes que reconstruiu aquele templo, gastou 46 anos para construir aquele templo. E os discípulos falaram para Jesus: olha, o senhor está vendo que pedras, que construção bonita. Aí Jesus falou assim: olha, eu vou destruir esse templo e edificar ele dentro de 3 dias. Isso, mas não estou te entendendo. Herodes gastou 46 anos para construir esse templo. E ele falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí ele ensina Mateus 24. Quando vides o abominável da desolação, aquele que tiver na cidade, corpo o campo, e que tiver, e Jesus vai dando, vocês conhecem o ensino de um problemão, dá um problemão, foge. No ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Israel. Já estava um ruído da invasão. Tem um historiador da época que relatou
que quando Roma invadiu Israel e matou gente demais, mas matou muito judeu. E por um acidente, um cara botou fogo no templo, acidentalmente. Não quiseram botar fogo no templo. Eles iam preservar o templo. Acidentalmente, o templo pegou fogo. Quando o templo pegou fogo, começou a derreter o ouro. E muito, puro ouro. O templo, puro ouro. E começou a derreter ouro e o ouro entrava nas frestas das pedras. O que eles fizeram? Arrancou as pedras para tirar o ouro. Cumpriu a profecia de Jesus. Não vai ficar pedra sobre pedra. A única coisa que tem do templo é aquele muro que você vê que aqueles judeus fazendo assim. É o muro das lamentações. É o que tem do templo, não é? Tem umas pedras da época de Herodes, quando destruiu o templo. Matou. Eu tinha aqui o número de judeus que morreu, porque a história diz. Vocês sabiam que os cristãos não morreu nenhum? Eles fugiram antes? Já leu? Eles fugiram antes. Porque eles atentavam para as coisas que não viam. Eles sabiam de um possível BO. E na hora que eles viram aquele BO, que tiveram a oportunidade, eles correram antes. Fugiu. Matou gente demais. Matou. Gente demais. Eles fugiram, eles não morreram lá na invasão. Não morreram na invasão. Entendeu? Então nós temos que ter paz. Porque o Senhor está nas coisas. Não precisamos de ter medo. Amém? Deus vai nos livrar. E ele avisou os discípulos. E os discípulos repassou para a igreja. E a igreja fugiu. Romanos 12, 12. Diz assim, o 11. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede o quê? Pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então está falando assim, sede pacientes nas lutas. Amém, amados? Então você vai discernir sua luta, se você tem responsabilidade nela. É diferente. Amém? Tem que resolver. Mas às vezes ela surge do nada. Você vê que é para tirar a sua paz. Não é assim? No livro de Pedro fala assim, não estranheis o fogo que arde ao redor de vocês, porque irmãos espalhados no mundo inteiro estão sofrendo as mesmas coisas. Nós estamos numa boa, né, irmão? Aqui no Brasil está uma maravilha. Tem lugar aí, tá? Tem lugar aí, e não é longe não, aqui na América do Sul tem países aí que o bicho está pegando para os irmãos lá. Então, nós devemos ser pacientes na tribulação. Não podemos chutar o pau da barraca. Amém, amados? Ficar firme, porque a tribulação, ela vai gerar algo na sua vida de resistência. Você vai aprender. Se você errou, você vai aprender, porque você não deve errar naquela área. E vai ensinar as pessoas a não errar. Mas tem situações da nossa vida que nós não temos culpa, não. Cria uma situação que nos dá muito problema. Por causa da fé. Se baixar o nível, acabou o problema. Não é assim? Nós criamos nossos filhos no nível alto. Então a exigência é alta. Por isso que nós temos problema. Porque exigimos muito. Porque a Bíblia nos exige muito. Então nós queremos que nossos filhos cumprem esses princípios. Qualquer coisinha que acontece, nossa, meu filho. Não é assim? Se é uma família incrédula, não tem nada a ver, ué. Isso não tem nada a ver. Não é assim? Isso não tem nada a ver. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações.
Gloriar em tribulação é a que a Bíblia está nos mandando. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Irmãos, só uma pessoa que é tratado na paciência dele, ele consegue ser perseverante. A geração mais jovem, ela está com uma dificuldade de ser perseverante. Ele vai acessar alguma coisa na internet e clica, começa a rodar, ele já fica doidinho. Porque ele queria que clicasse e aparecesse na hora. Não é assim? Deu uma rodadinha, nossa, que demora. Quem estudou aqui no passado, e o professor mandava fazer um trabalho. Como que era? Saía de casa, pedia a Deus misericórdia para você chegar na biblioteca e achar o livro para trazer o resultado para você, se ninguém estava com o livro em casa, e você achasse o livro e fazer a pesquisa na biblioteca. Isso lhe demorava 2 dias. 2 dias. Hoje é o quê? Ctrl C, Ctrl V. ChatGPT. O que a tribulação aqui está ensinando? A tribulação produz o quê? Perseverança. Qual que é a manifestação de uma pessoa experiente? Ele é perseverante. Como que o jovem é? Ele é perseverante ou ele é imediatista? Imediatista. Ele quer resolver ontem. O homem maduro, ele sabe que as coisas não funcionam assim. E ele não tem problema. Ele espera. Porque a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? É você ficar esperando uma coisa com o mesmo sentimento do início. Amém? É o que nós precisamos para conviver com as coisas espirituais. Elas não são assim. Se fosse. A tribulação produz perseverança. O perseverante ele é uma pessoa resistente. A perseverança é experiência. Porque se a pessoa é imediatista, ela vai perder a oportunidade de ter uma boa experiência na vida. E o perseverante vai ter uma experiência. Então, quando nós passamos por uma situação, você procura uma pessoa mais velha e pergunta a ele, o que eu faço no que eu estou vivendo? Ele falou assim, faz isso, isso e isso. Porque ele, se ele foi uma pessoa perseverante, porque ele já viveu e ele sabe como é os caminhos, ele sabe aonde dá errado e sabe aonde dá certo. Porque ele tem experiência. Se ele está ali, porque ele foi perseverante. E a perseverança traz experiência. Amém? Então ele sofreu, mas esse sofrimento por causa da fé é um sofrimento dos bons, porque ele aprendeu a ser perseverante e ele teve uma experiência. Porque quando a pessoa não é perseverante, ele perde a oportunidade da experiência, porque ele chuta o pau da barraca e aquele negócio perdeu. Não é assim? A experiência, esperança. O que é uma pessoa esperançosa? Tranquila. Deu para você entender a sequência? Alegrai-vos na vossa tribulação, porque a tribulação vai te trazer perseverança, a perseverança te dá experiência e a experiência te dá esperança. Você está lá no objetivo, esperando acontecer. Amém? Começou com a tribulação. E alguém que se alegrou com a tribulação. É difícil, né? Ora, a esperança não confunde. O que acontece com uma pessoa precipitada? Confusa. Acho que Deus não está nisso, não. Não, acho que Deus está. Ah, não é assim? Ah, não oro mais, não. Não é assim? Ora,
a esperança não confunde. Porque a pessoa veio de uma experiência muito difícil, ele manteve firme, e ele tem a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Deu para você perceber quando começou esse ensino, começou para alegrar com a tribulação? Amém? Não é a tribulação que você errou, não é isso. Às vezes você está lá tranquilo, no seu negócio, na sua empresa, o seu chefe, é uma coisa diabólica. Começa uma situação que você não sabe por quê. Não é assim? Não sabe por quê. E cria uma situação, mantenha firme, você vai ter uma experiência ali, você vai ficar perseverante e você não vai ser confundido. Se você não ficar tranquilo, você vai perder a oportunidade de passar por tudo isso aqui e se tornar uma pessoa esperançosa que não é confundida. E nós encontramos muita gente assim na jornada, desiludida com fé, com a fé em Cristo Jesus, porque ele não suportou a tribulação que chegou na vida dele. Aí ele se complicou lá na frente, ele jogou a fé fora, porque ele foi confundido, porque ele perdeu a esperança que Deus pode fazer ou não fazer. Amém? Quantos irmãos nossos na Bíblia, Deus não livrou eles? Não livrou eles, e eles chegaram junto e Deus não livrou. Mas eles não abriram mão. Amém? Não abriram mão. Agora, nós estamos falando da vida deles aqui. Você acha que é só história ou eles vão ser honrados lá no céu? Pega a história de Estevão. O dia que Estevão foi apedrejado. O que aconteceu quando Estevão foi apedrejado? O que a Bíblia fala? Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, Estevão cheio do Espírito Santo e Jesus de pé do lado do Pai. Jesus reverenciou na hora do apedrejamento. Já viu quando chega uma autoridade no local, todo mundo levanta? Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava de pé, vendo Estevão. Você já leu isso na Bíblia? Passou batido. Depois vocês lêem. E o pau quebrando na cabeça de Estevão. O que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele fez o mesmo que Jesus fez. Um homem simples. Sabe o que Estevão era? Sabe o que Estevão fazia na igreja? Estevão distribuía alimento para os pobres. Ele administrava, ele não era pregador lá, famoso não. Ele era diácono. Ele cuidava dos pobres. Ele foi apedrejado e a Bíblia fala, Estevão cheio do Espírito Santo e Jesus de pé ao lado do Pai. Está lá na sua Bíblia. Jesus se levantou. Imagina quando Estevão chegou lá em cima. Imagina. Verdade? Irmãos, a Bíblia nos ensina isso. Amém? Então nós precisamos de ter paz. 2 Coríntios 6,4. Olha que lista que ele fala. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingindo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É a lista que ele fala. Era o que ele vivia. Amém? Isso aqui é tribulação, não é? Pura tribulação. E ele manda a gente ficar firme nessas situações. Se depois você lê o contexto todo que você vai ver. Amém? Então, uma pessoa que passa
pelo fogo, ela sai madura do outro lado. Mas sai mesmo. Tem gente que não suporta nada, porque ele nunca passou uma experiência, ele corre da experiência negativa, ele pula a fase, ele não amadurece, ele vai sofrer. Certo? 1 Pedro 2,20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, então se errou e foi disciplinado, que honra há nisso? Nenhuma, não tem honra nenhuma. Errou, foi disciplinado. Sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência. Isto é grato diante de Deus. Amém? Então, quando você é afligido, você suportar com paciência, você não deve nada e estão te pressionando. Você suportar com paciência, a Bíblia diz que você é grato diante de Deus. Amém? Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando os exemplos de os seguides os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, amados, nosso exemplo é Jesus. Aqui está falando, né, que ele não revidou. Então, nós precisamos aprender a amadurecer em Deus. A maioria das pessoas desanimam da fé, elas vai muito bem, até que não aconteça nada. Porque o dia que acontece, ela pula fora. Vai muito bem até que. Não é assim? Dá um B.O. Aí você, não, Deus não está nisso aí. E ele desanima. Fechou? Tem um texto lá em Deuteronômio, Êxodo, Deuteronômio, que quando eles passam o deserto, o povo de Israel botou Deus à prova. E Deus fala isso direto na Bíblia. Parece que Deus não esqueceu disso. Eles falaram assim com Moisés: e afinal de contas, o Senhor vai com a gente ou não? A Bíblia chama do dia da provocação. Várias vezes a Bíblia cita esse texto. Lá em Hebreus, principalmente. Vossos pais me tentaram no deserto, como foi no dia da provocação. E a tentação foi isso. Eles questionou se Deus ia com eles ou não. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa dizer, eu acho que Deus não está me ouvindo? Meu irmão, você não lê a Bíblia. Não é assim? Você é bem fraquinho. Porque Deus está ouvindo. Mas não faz nada. Porque Ele não quer fazer, mas Ele é Deus. Só que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, você acha que quando você ora ao Senhor, mas não estou falando você orar para comprar um avião não, tá? Porque a Bíblia fala assim, orais, pedi e não recebe, porque pede para os seus próprios interesses. Está lá no livro de Tiago. Amém? Pede e pede mal, e não recebe. Assim, às vezes tem irmão, quantos irmãos você conhece que faleceu e que orou uma vida inteira por uma situação e ela não viu acontecer? Você conhece? Eu conheço. Deus prometeu a Abraão uma terra e uma geração. Abraão viu essa terra, ele morou lá, mas era dele? Não. Não. E ele creu que ia dar? Ele creu. A Bíblia diz que Deus, ele saudava de longe. Mas ele sabia que Deus ia cumprir. Mas ele ganhou a terra? Não, ele morou lá de favor. Certo? Morou de favor. E Abraão é o pai da fé. Deus furou com Abraão? Não. Deus cumpriu o que ele prometeu. Amém? Tem um texto na Bíblia em Apocalipse que vai chegar um dia que a Bíblia fala que Deus vai derramar o cálice das orações dos santos. E na hora que ela bater na terra, vai ter terremoto, explosão, um monte de coisa. Você acha que a sua oração, dentro do padrão de Deus, está aí voando no ar que Deus esqueceu? É tanta, né? Acho que é tanta oração que Deus não pegou a minha, não. Mandei uns e-mails lá e ele não abriu os e-mails. Você acha que é assim? Não.
Está lá. No tempo certo, a oração vai ser respondida. Amém? Você vai ver esses grupos que os pastores ficam prometendo bênção, 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 bênção. Aquele grupo ali, um entra e sai. Vai muita gente, mas muita gente sai. Porque senão eles tinham que comprar um Maracanã, tinham que comprar um Mineirão, de tanta gente que vai. Só que não fica. Ah, uma vez eu fui na igreja tal, frequentei um tempo, depois parei. Por quê? Porque ele é conduzido a entender que Deus é escravo dele. Ele vai pedindo Deus, Deus vai fazendo. A Bíblia é quase a lâmpada de Aladim. Você esfrega e sai um poder aqui para fazer as coisas para você. Só que não, você não vê isso. Jesus falou assim, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm seu ninho, e o filho do homem não tem onde entrar na cabeça. É um cara que queria seguir Jesus. Só, você não vai ganhar nada. Muito pelo contrário, você vai perder tudo. Amém? Aí um indivíduo chega e ele acha que vai resolver e não resolve. Ele não se prepara para isso, ele não prepara o coração para a tribulação, ele acha que agora resolveu e não resolveu. O que acontece? Ele desanimou. É aquele texto que nós lemos, que as tribulações vai produzir o quê? A perseverança, vai gerar esperança. Não aconteceu, mas eu sei que Deus vai fazer. Esse é o projeto. Amém? Então, o Evangelho de Jesus, quando você lê o Evangelho, você vê que era uma vida de aperto. Aqueles irmãos passavam de dia. Muitos irmãos sérios foram perseguidos e mortos. Mas peraí, Deus não está nisso? Sempre esteve. Amém? Sempre esteve. Então, por que nós sofremos? Porque vivemos em um ambiente tóxico. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo que eu venci o mundo. Não há segurança na terra. O que Deus fala da terra? A terra cambaleia como um bêbado. Não é assim? O que Pedro fala da terra? A terra está sendo preparada para quê? Para ser queimada. Verdade? A Bíblia não diz isso? Está destruído. Mas vai ter fim do mundo? Vamos lá. Jesus fala assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu ressuscitarei quando? No último dia. Se tem último, é porque tem último. Fechou? Eu ressuscitarei no último dia. Então, essas palavras que tem que ficar no nosso coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Aqueles homens do passado aguentou o tranco porque eles tinham esperança no coração. Eles viram. Eles tiveram experiência. Amém? Por que as pessoas desanimam? Porque acabou a esperança. Amém? Então é por isso que nós sofremos. Tem N de tópicos de sofrimento que a gente sabe. Muitas coisas para nos amadurecer. Mas é basicamente isso, né? Amém? Senhor, nos abençoe e nos guarda. Abre nosso entendimento para essas situações. Pai, muito obrigado pelo ensino que o Senhor nos dá, porque nós vivemos tanta luta, nós erramos em tantas situações, pedimos a Tua misericórdia para nos ajudar. Levanta irmãos para nos ajudar, para nos orientar, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso e nós queremos ficar até o último dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.